Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui hoje num grupo reduzido, quisemos fazer alguma coisa assim mais caseira, mais aconchegante para os irmãos, espero que os irmãos gostem, que nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos, cada um no seu lugar, cada um na sua casa e nós todos juntos com Cristo, amém? Gostaria de deixar um versículo para os irmãos que está em Isaías 49, verso 15, que diz: uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aqui nós podemos ver a grandeza do amor de Deus. Ele não falha. Mesmo que nós, mães, quem é mãe sabe, a gente nunca esquece dos nossos filhos, de maneira alguma. Mas que porventura isso venha acontecer, mesmo assim, Deus não esquece de nós. Ele faz essa comparação para provar o quão grande e quão perfeito é o amor dele. Então que nessa noite você tenha certeza que o amor de Deus não falha. Amém? Fazes que tu
mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Que neste momento você está aí na sua casa, você possa declarar o seu amor pelo Senhor. Você saiba que você é precioso para Deus. Você possa entender isso de maneira espiritual. Que você tenha com você a certeza de que o Senhor, Ele te ama. Que o Senhor tem algo preparado para você. Amém? Se estou fraco, então vens socorrer-me, me leva para a sombra de tuas asas. E o conforto que ela traz, posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei, tenho as lutas, eu confio em ti.
Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero orar com você nesse momento, antes de nós entrarmos com a mensagem. Espero que você tenha tido uma boa semana, e a minha oração é para que essa semana que se inicie também seja uma semana excelente da presença do nosso Deus. Você tem algo a colocar diante do Senhor nesse momento, alguma situação, algum pedido de oração? Vamos orar todos juntos, vamos clamar a Deus para que o Senhor envie aquilo que possa suprir a tua necessidade nesse momento. Fale com Deus nesse momento, coloque diante dele. Amém? Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para te adorar, para te exaltar, para abrir o nosso coração diante da tua palavra que será ministrada. E nesse momento, Senhor, ao nos unirmos em oração, nós queremos apresentar diante do teu altar as nossas dificuldades, os nossos problemas, ó Deus, as nossas aflições, sabendo que o Senhor é um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos ao Senhor, ó Deus, cura os enfermos, Senhor, socorre os aflitos, envia o teu refrigério, ó Pai amado, sobre a vida de cada um que está orando nesse momento. Visita cada lar, cada família, expulsa todo o mal, toda perturbação do inferno, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Que a tua paz, ó Deus, a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia seja derramado sobre o lar de cada um que neste momento, Senhor, compartilha conosco desta oração. Assim crendo, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Na semana passada eu falei sobre o primeiro pilar que faz com que a nossa vida tenha sentido, né? Porque todas as pessoas podem viver, achar que a sua vida tem sentido, independente se serve a Deus ou não, mas a vida realmente ela só faz sentido, como nós vimos na semana passada, quando você vive o propósito pelo qual Deus nos criou. Deus nos criou com um propósito definido, e nós vivemos esse propósito de Deus através da fé. E nós só podemos ter fé, e as pessoas só podem ter fé se realmente creem no Deus Criador. Quem não crê em Deus, no Deus Criador, logo ela não vai ter fé para viver essa vida que tenha sentido, que faça sentido, uma vida significativa, não a nível de mundo, mas a nível de reino de Deus. Eu falei sobre a fé e falei que nós, assim como a Bíblia nos mostra e a Bíblia nos afirma, que nós vivemos pela fé. Somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus, ela vive pela fé. Não há outro motivo que sustente a igreja do Senhor a não ser a fé no seu Criador, a fé no seu Salvador Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus ao nascer de novo pelo Espírito Santo. Jesus, ele disse a Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Nós nascemos de novo através do Espírito Santo, somos gerados para o mundo espiritual, somos gerados para nos tornarmos a família de Deus. E uma das principais características da igreja de Jesus, desse povo que nasceu de novo, é exatamente viver pela fé, né? Esse povo que chama pelo nome do Senhor, esse povo que crê no Deus Criador, esse povo que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. O que sustenta a sua igreja, o que sustenta esse povo é exatamente a fé. Mas ao nos tornarmos filhos de Deus, e esse é o grande mistério que muitas vezes a humanidade não compreende, o mundo não entende, o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus através da fé, através de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e muitas vezes o mundo não compreende isso. Mas ao nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos saber que, como filhos, é requerido o que entendo como o segundo pilar para termos uma vida que faz sentido,
Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos tornamos a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos observar, em primeiro lugar, como primeiro pilar para uma vida que faça sentido, a fé, e o segundo, é o que eu quero tratar hoje, é a obediência. Você já deve ter ouvido tanto sobre isso, mas muitas vezes nós ouvimos sobre a obediência que Deus requer do seu povo, da sua igreja e dos seus filhos, mas nós não a praticamos no nosso dia a dia. Tudo que nós estamos passando, todas as dificuldades, todos os problemas do mundo, o que nós estamos passando nesse momento, tudo isso foi gerado lá no início da criação da humanidade. Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 16, a Bíblia nos diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja que ele está dizendo: ordenou o Senhor ao homem, era uma ordem, e como filho de Deus, como criação do Senhor, Adão deveria ter obedecido. E por não ter obedecido, o mundo está da forma que está. Deus, ele deixou a árvore ali. Ele poderia não ter colocado árvore nenhuma ali, mas ele colocou aquela árvore e disse para Adão não comer do fruto daquela árvore. Ou seja, seria a forma de Deus testar a obediência de Adão. E Deus deixa então essa árvore ali, e coube a Adão tomar a decisão de obedecer ou não desobedecer. O cenário do mundo, a vida que nós vivemos, nos leva todos os dias a fazer a mesma escolha que o Adão teve que fazer naquele dia: obedecer ou desobedecer. Somos colocados diante de situações onde nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio que Deus nos deixou. Ele não nos obriga, somos nós que temos que decidir se vamos obedecer ou não obedecer. E a decisão que tomarmos vai definir o nosso rumo. A decisão que nós tomarmos de obedecer ou não ou desobedecer é o que vai então nos levar a uma vida de vitória ou uma vida de derrota diante do Senhor, do nosso Deus. É o cenário do mundo que nos leva a isso. E quando nós desobedecemos, as consequências continuam as mesmas. Nós vimos em que tudo deu pela desobediência de Adão, e isso não mudou. Hoje continua a mesma coisa: desobedecemos, sofremos as consequências das nossas desobediências. Mas Jesus, ele veio exatamente para nos ensinar a verdade sobre a vida. Ele veio nos falar dessa guerra entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre a obediência e a desobediência. Jesus, ele disse em João capítulo 14, no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele veio exatamente para nos mostrar o caminho excelente que nos leva ao reino de Deus, que nos leva à presença do Pai. Dar vida. Ele veio para nos dar essa vida, ele veio para revelar a verdade, ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio para proporcionar para a humanidade caída o perdão. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio para pagar a nossa dívida ali na cruz do Calvário, a dívida que nos condenava a uma eternidade no inferno. Eu vim, ele disse. Tinha convicção do porquê ele estava no mundo. É como se Jesus dissesse: eu sei porque eu vim aqui, eu vim para salvá-los, eu vim para mostrar a vocês uma vida mais excelente. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 38, o texto diz: disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Porque muitos, apesar
de tomarem conhecimento da palavra de Deus, faz-se de cegos, se tornam cegos por vontade própria ao não obedecer, ao não querer obedecer a palavra de Deus, a descartá-la, tornam-se cegos. E para aqueles que então desejam, esses veem a palavra de Deus como a fonte de vida e passam a ver então o que antes eles não viam por conta do pecado. Jesus ele veio para que você entenda a verdade sobre essa vida e faça a escolha. Depende de nós obedecer ou não obedecer. O Senhor não tirou isso de nós. Nós temos o livre-arbítrio. Você decide. Nós conhecemos hoje a verdade de Deus e a mentira do mundo. Cabe a nós decidir por que caminho nós vamos andar. Vamos construir a nossa vida segundo a palavra de Deus e a verdade de Deus, ou segundo os conceitos e as mentiras do mundo. Cabe a nós decidir. Deus não nos tirou isso. E Jesus ele veio para mudar a nossa vida. Essa vida que está sujeita a fracassos, aos medos e às derrotas, por conta do que aconteceu lá no Éden. Nós temos a descendência de Adão, gerados no pecado, mas Jesus veio para mudar isso. Ele veio para nos alertar que há uma vida diferente, completamente diferente, mas cabe a nós decidir se vamos obedecer para poder vivermos essa vida, uma vida que realmente faça sentido, que tenha um porquê de se estar vivendo. Tudo que ocorre no mundo é fruto da desobediência de Adão. E Deus, ao criar as coisas, Ele disse que ficou muito bom. Mas se nós olharmos para o mundo e tudo que está acontecendo, nós podemos dizer que tudo isso é bom? Não, tudo isso é horrível. Mas será que Deus criou o mundo dessa forma? Não, Ele não criou. Isso é fruto da desobediência do ser humano. Porque na sua originalidade, quando Deus criou, Ele disse, é muito bom. Se era muito bom, o que foi que aconteceu para se tornar tão ruim? O homem continua desobedecendo às leis de Deus. Não era para ser assim. Deus não projetou dessa forma. Ele não desejou que o homem sofresse tanto. Mas Ele não tirou o nosso livre-arbítrio. Ele não nos tirou a nossa capacidade de escolha. Ele, quando nos criou, Ele nos criou com essa capacidade de fazermos escolhas. Mas o homem, via de regra, faz as suas escolhas erradas. Jesus ele veio para nos ensinar, Ele veio para nos alertar, Ele veio para nos mostrar o princípio da obediência, a obediência que nos leva novamente à presença de Deus, enquanto que a fé nos faz crer num Deus poderoso, um Deus criador, um Deus bondoso, um Deus perdoador. A fé nos leva a tomar conhecimento de tudo que Deus planejou para nós. A obediência nos faz tomar posse. A obediência nos faz viver essa realidade. Jesus veio para nos dar o exemplo da obediência. Lá na carta de Filipenses, no capítulo 2, verso 8, veja o que o texto diz, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Veja o que esse texto está dizendo. Jesus ele veio ao mundo, ele se humilha, tornando-se um ser humano como nós, mas ele é obediente até a morte, indo até a cruz do Calvário. Ele nos deu o exemplo de uma obediência a qualquer custo. A obediência de Jesus o levou à morte. E ele sabia disso, que a obediência ao Pai o levaria à morte. Ele poderia ter mudado toda a história, ele poderia dizer não, mas ele veio para nos ensinar o princípio da obediência, a obediência restrita a Deus.
Ele obedece porque sabia que esse era o plano de Deus para a nossa salvação. E a minha salvação e a tua salvação dependeu da obediência restrita de Jesus, que o levou à morte na cruz do Calvário. E nós não podemos fazer menos do que isso, obedecendo a Deus. Ele escolheu obedecer. Ele foi tentado por Satanás. Logo após ter passado um período no deserto, ele foi tentado de todas as formas. Satanás o induziu de todas as formas a desobedecer a Deus, mas ele permaneceu firme. Ele escolheu obedecer, ainda que sabendo que nós não merecíamos tal sacrifício. Mas ele obedeceu por ser o plano de Deus, a nossa salvação, a nossa redenção. Ele obedeceu para nos dar essa vida que nós temos hoje, com todo o poder de fazer a escolha, de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar, de obedecer ou não obedecer. Entenda, irmão, que uma vida significativa depende da nossa obediência. Você pode levar a sua vida do jeito que você quiser, você pode tomar as decisões que você quiser, fazer as escolhas que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser, mas as consequências serão baseadas nas escolhas que você vai estar fazendo. Quando Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele também nos mostra as consequências da obediência e da desobediência. Quando nós desobedecemos, nós sabemos muito bem que haverá uma punição para isso. E quando nós obedecemos, nós sabemos aonde nós vamos chegar com a nossa obediência. Muitas pessoas dizem: olha, vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Vem para Jesus que a sua vida vai ser transformada. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e seus problemas serão resolvidos. Mas aí muitos não mudam em absolutamente nada, porque não ensina as pessoas que não basta aceitar Jesus ou receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles não ensinam que precisa obedecer toda a palavra de Deus. Por isso não há mudança alguma na vida de muitas pessoas. Eles entendem que o simples fato de tornar-se crente vai transformar a sua vida por si mesmo, que eles não precisam fazer mais nada. Não, nós precisamos decidir mudar de vida, decidir andar nos caminhos do Senhor, decidir conhecer a palavra do Senhor, buscar entender o que o Senhor quer que nós, a maneira como nós vamos viver agora que nos tornamos filhos de Deus. Nós precisamos buscar isso, e muitos não buscam, então a vida não muda. Precisa saber que há uma decisão a ser tomada todos os dias. Eu quero compartilhar com você um texto que nos mostra duas escolhas e as suas consequências. Salmo 1, a partir do verso 1, veja o que o texto nos diz. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham. Ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Eles vivem sem direção e sem segurança, como um pedaço de palha soprado pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida de quem obedece às suas leis. Mas a vida dos homens que desprezam a Deus acabará em castigo e sofrimento. No Salmo 1, ele nos mostra então as duas realidades. Nós podemos viver a nossa vida do modo que decidirmos, mas ele nos mostra as consequências. Ou podemos viver uma vida significativa, uma vida com propósito, obedecendo a Deus, tendo conhecimento daquilo que Deus nos chamou para sermos e fazermos,
nos alinharmos à vontade de Deus, obedecer irrestritamente tudo aquilo que o Senhor ordena. Por isso, irmãos, a razão da nossa vida deve estar focada em qual grupo estaremos no dia que Jesus vier. O salmista está falando claramente que aqueles que desobedecem não habitarão com aqueles que obedecem. Há dois grupos de pessoas. Nós precisamos avaliar a nossa vida para entendermos em qual desses dois grupos nós estamos inseridos, sabedores de que há uma diferença muito grande. Depende de nós, então, escolher a qual grupo nós queremos pertencer e vivermos dessa forma até a volta de Jesus. Nós precisamos viver dessa forma. A razão da nossa vida, ela deve estar focada em qual grupo estaremos no dia em que Jesus vier, porque Ele virá. Em qual grupo nós estaremos? Veja o que diz o verso 5. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Conhecer a palavra, ter fé, mas não obedecer, de nada adianta. A nossa fé não faz nenhum sentido se nós não obedecermos a palavra do Senhor. É um conjunto de ações, ter fé naquilo que a Bíblia está nos afirmando, fé em Deus, fé na palavra do Senhor, fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas nós devemos viver em obediência a tudo aquilo que a palavra tem nos ensinado. Veja que o salmista fala de dois grupos de pessoas, dois grupos que fizeram escolhas diferentes e produziram resultados diferentes na vinda do Senhor Jesus. O nosso objetivo é vencer o mundo e não morrer no mundo em meio às guerras, em meio às mentiras do diabo. A obediência à palavra de Deus, ela nos torna imunes às mentiras do diabo, porque nós estamos firmados, compromissados com a verdade de Deus. Nós colocamos no nosso coração que não há outra escolha. Eu decidi viver para Deus, eu decidi obedecer a palavra de Deus. Não há outra opção para aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida significativa, para aqueles que querem entender o motivo da sua vivência aqui na terra. Não há outra opção. Nós só conhecemos a palavra de Deus, nós só vivemos pela palavra de Deus, nós só desejamos a palavra de Deus. Para nós essa é a verdade suprema, embora o mundo todo possa contestar. Eu continuo obedecendo a palavra de Deus. É o desejo do Senhor, é chegarmos ao reino do nosso Deus e Pai como filhos, retornando à casa do Pai. Filhos que viveram em um mundo de mentiras, em um mundo de enganos, mas que permaneceram obedientes às ordens do Pai, às orientações do Pai, à palavra do Pai. Permaneceram obedientes mesmo vivendo um mundo de mentira. Viver uma vida de verdade, não uma vida de aparências, uma vida de engano, uma vida de mentiras. Essa vida que Jesus veio para nos dar, a verdadeira vida segundo o conceito de Deus e não segundo o conceito do mundo. Uma vida que faz sentido viver, porque nós temos um objetivo, e esse objetivo é claro para nós. É o objetivo traçado por Deus. Não é viver para o mundo, mas vivermos no mundo com foco no nosso Deus. Eu estava vendo esses dias que lá nos Estados Unidos, em Hollywood, há uma calçada que eles chamam Calçada da Fama. E nessa calçada há aproximadamente 2.000 estrelas, e no meio dessas estrelas tem o nome de pessoas famosas pela sua grande contribuição à humanidade, pessoas famosas
por terem participado de grandes projetos no mundo, pessoas famosas por terem se tornado famosos em filmes. São pessoas famosas no mundo que têm ali o seu nome registrado. Mas eu quero lhe dizer que, por mais famosas que elas tenham sido, são celebridades e grandes celebridades. Pessoas no mundo todo desejariam ter o seu nome ali na calçada da fama em Hollywood. Grandes celebridades. Por mais que tenham contribuído de alguma forma, por mais que tenham sido aclamados pelo mundo, terem seus nomes na calçada da fama, mas não têm seu nome escrito no livro da vida. Viveram uma vida, alcançaram o apogeu da fama e da glória, mas viveram uma vida completamente inútil para Deus. Vidas completamente vazias e sem nenhum sentido para Deus e para a eternidade. Famosas, mas sem nenhum valor para Deus. Pessoas que fizeram 10, 20 filmes, se tornaram famosos no mundo todo, ganharam vários Oscars, mas não ganharam nenhuma alma para o reino de Deus. Vidas inúteis sem nenhum sentido, porque viveram para si mesmas. Podem ter ajudado pessoas, podem ter feito grandes projetos sociais que ajudaram pessoas neste mundo, mas não levaram nenhuma alma ao conhecimento da salvação. Mateus, no capítulo 16, verso 26, nos diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Famosos no mundo inteiro, mas desconhecidos, completamente desconhecidos no reino de Deus. O ensino de Jesus, irmãos, ele é focado no ideal de Deus para nossas vidas. Nós vivemos no mundo, mas vivemos focados na salvação da alma. E ao receber a nossa salvação, o nosso foco agora, somos salvos, temos a segurança da salvação. Então agora qual é o nosso foco de vida? Sermos instrumento de Deus para que outros possam também ser salvos. Dar cestas básicas para o necessitado, alimentar o faminto, dar um dinheiro para o mendigo, isso é louvável, mas mais louvável é dar a essas pessoas a oportunidade de fazerem a escolha pela vida eterna, conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Não importa se ela é um mendigo ou se ela é um milionário morando em uma mansão, os dois são miseráveis se não conhecem a Jesus Cristo. O ideal de Cristo para nós é chegarmos ao seu reino em vitória, não contando o nosso saldo bancário e nem a quantidade de doações que nós fizemos. Mas quantas pessoas ouviram falar de Jesus através da nossa vida? A nossa vida é um testemunho vivo daquilo que Jesus fez. A nossa vida precisa ser um testemunho vivo daquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas precisam ver em nós uma verdadeira transformação. É nesse sentido que Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não adianta fazermos obras sociais se as pessoas continuam mortas para Deus. As pessoas no mundo constroem suas vidas em cima de mentiras, totalmente desobedientes à palavra de Deus, que muitas vezes não concorda com o seu modo de vida, completamente distorcida. Muitos ficam entre obedecer a Deus e ter que abandonar tudo, abandonar o seu mundo, ou desobedecer a Deus e permanecer na mentira de uma vida sem sentido para Deus. Pode ter sentido para ela, sentido para o mundo, mas sem nenhum sentido para Deus.
nos leva a fazer a escolha de sermos conhecidos no mundo, mas sermos desconhecidos de Deus, ou sermos conhecidos de Deus e sermos desconhecidos no mundo. É interessante o ser humano, que ele faz tudo para se tornar famoso, conhecido, aplaudido, e depois ele faz de tudo para não ser reconhecido. Para sair na rua ele precisa se maquiar, se esconder. Eu acho que os famosos estão gostando desses tempos agora, né? Porque todos precisam usar máscaras, então ninguém vai mais reconhecê-lo na rua, pedir autógrafo, perturbá-lo, querendo fazer uma selfie. Ele vai poder andar por aí sem ser reconhecido, porque todos estão de máscara. Você deve ter como prioridade a sua vida a obediência a Deus e aos seus mandamentos. Mas de nada adianta nós conhecermos a palavra se nós não estivermos dispostos a obedecer. Porque, irmãos, a palavra por si só não terá poder se nós não colocarmos em prática na nossa vida. O conhecer a palavra, o ler a palavra, não basta se nós não aplicarmos aquilo que nós estamos lendo na nossa vida. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 23, ele nos escreve e nos incomoda com aquilo que ele está escrevendo, porque ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. O praticar é obedecer aquilo que a palavra está nos ensinando. E ele está dizendo: não adianta nada tomarmos conhecimento da palavra, sermos apenas ouvintes, mas não colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Eu vi esses dias uma senhora que ela perdeu o seu valor do auxílio, né? Esse auxílio de R$600. Eles cansaram de falar e os bancos o alertam: olha, não dê a sua senha para ninguém, não aceite ajuda de estranhos. E a senhorinha foi lá e desobedeceu essas orientações e um estranho levou os seus R$600. Se ela tivesse obedecido, não teria aceitado a ajuda de um estranho e teria levado para casa seus R$600. Não aceite a ajuda de estranhos, meu amado. Como igreja, nós somos chamados para aprender e viver o princípio da sabedoria, o princípio da obediência de Deus, o conhecimento da vontade do Senhor. Mas cabe a nós decidir se nós vamos viver dessa forma ou não. Por isso muitos não têm essa vida plena, não têm essa vida significativa, não têm uma vida com sentido, porque não estão vivendo a verdadeira vida do Senhor. O verso de número 1 do Salmo 1, ele diz: como é feliz o homem que não vai a Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, não participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, não compartilha com essas pessoas, mas ele sabe qual é o seu lugar como filho de Deus. Como povo de Deus, nós temos que ter uma conduta diferente. Como povo de Deus, nós precisamos viver de forma diferente. Somos diferentes, não somos melhores que ninguém, mas nós somos diferentes. O nosso foco de vida é outro. As pessoas talvez não vão aceitar, não vão concordar com a maneira que nós vivemos, mas é a maneira que Deus nos ensinou a viver. Eles vão dizer que está ultrapassado, mas é a maneira que nos leva para a salvação. Eles vão dizer que isso não existe mais, a palavra de Deus permanece para todo sempre. Nós precisamos entender isso. Os nossos valores são diferentes, o namoro é diferente, a forma como trabalhamos é diferente. É diferente, irmãos. Se nós não vivemos diferente, nós vamos nos assemelhar ao mundo. Daqui a pouco não vai haver nenhuma diferença entre a igreja e o mundo. A igreja estará tão apagada como o mundo está, quando ela foi chamada para ser luz. Quando Jesus disse para nós sermos luz, o que ele está dizendo? Que a tua vida seja tão diferente, que as pessoas notem você em meio a outras, que possam perceber que em você há algo diferente.
E ser diferente não é ser melhor, mas simplesmente viver com sinceridade, com humildade, praticando aquilo que Deus nos ensinou. A nossa vida é diferente. Nós não nos deixamos enganar quando nós nos deparamos com uma situação que nos obriga a decidir pela obediência ou pela desobediência. Nós não nos deixamos enganar. Sabemos que é verdade, que é mentira, segundo o conceito de Deus, e decidimos viver a verdade do Senhor. Não considere as perdas que você terá no mundo, porque viver a palavra de Deus, obedecer a Deus, nos leva a ter perdas no mundo. E é exatamente essas perdas que as pessoas não conseguem compreender. O deixarmos de viver tantas coisas, o deixarmos de estar em tantos lugares, o deixarmos de viver da forma que eles vivem, o deixarmos de experimentar os prazeres mundanos. Eles não concordam com isso e acham que isso é ultrapassado, que hoje nós vivemos num mundo completamente liberal e nós estamos seguindo conceitos de 2000 anos atrás. Temos a coragem de viver dessa forma no mundo que nós vivemos. E por que nós deveríamos viver dessa forma completamente diferente? A igreja não se modernizou, irmãos. Hoje nós usamos o WhatsApp, como estamos usando o vídeo para chegar na casa das pessoas, mas ela não mudou. Os seus princípios continuam sendo o mesmo. Vivemos uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás, porque ela não falava de cultura. A palavra, ela não fala de cultura, ela não fala de classe social, ela fala do pecado e da salvação. Ela nos ensina em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, ao ser humano ser salvo e receber a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a coragem de viver na contramão do mundo quando nós entendemos pela fé e pela obediência que lá na frente nós temos muito mais a ganhar do que aquilo que estamos perdendo no mundo por obedecer a palavra de Deus. Talvez você esteja se perguntando o que é perder isso. O que é perder as coisas do mundo? Perder as coisas do mundo é você perder o teu emprego porque o teu patrão pede para você mentir numa venda, uma venda grande, você diz: eu não vou mentir. Ou você mente ou está despedido, pois então me despeça, porque eu não vou mentir. Isso é perder as coisas do mundo em prol das riquezas do reino de Deus. Perder as coisas do mundo é a namorada perder o seu amado namorado quando ele a convida para práticas sexuais. Ela diz não. Ele diz: bom, então está encerrado nosso namoro. Pois então está encerrado, mas eu continuo vivendo a palavra de Deus. E podemos perder tantas outras coisas, mas não nos interessa. O que nos interessa é o que Deus tem reservado para nós. Nós obedecemos a Deus. Efésios no capítulo 4, a partir do verso 14, veja o que o texto nos diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo. Vivemos a verdade do Senhor. E quando nós vivemos a verdade do Senhor, nós não somos como crianças que é levada para cá e para lá com qualquer mentirinha. Dá um pirulito para a criança e engana ela. Ah, se você fizer isso aqui, eu vou dar esse docinho aqui, e ela aceita. Não, nós temos a convicção da verdade de Deus. E nós não somos seduzidos pelas mentiras e enganos do diabo. Nós temos convicção do que nós somos, nós temos convicção do que estamos vivendo, nós temos convicção para onde nós estamos indo. Nós não estamos perdidos, o Senhor nos orienta, nós não estamos largados no mundo sem rumo, nós estamos indo para o reino de Deus. Nós temos um encontro com o nosso Senhor lá no futuro, nós sabemos disso e vivemos para isso. Toda a nossa vida é pautada nessa verdade.
se você não crê que Jesus virá buscar a igreja, se você não crê que existe céu e inferno, se você não crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmão, a tua vida não tem sentido nenhum. Não faz nenhum sentido. O inferno deve nos causar aversão, o tanto que o céu nos causa atração. São antagônicos e não convivem em si mesmos. Nós não podemos viver no céu e no inferno ao mesmo tempo. Se nós abandonamos o pecado, saímos do caminho do inferno e estamos agora na fila que nos leva para os céus. Não há nenhuma maneira de vivermos com um pé lá e um pé cá. Não se deixe enganar. É a sua alma que está em perigo. Os bens que se perdem podem ser recuperados. O emprego, Deus te arrumará um outro muito melhor. O namorado, certamente que faz esse tipo de proposta, não é uma pessoa boa para se casar e compartilhar a vida toda com ele. Se ele não serve a Deus, se ele não segue os princípios de Deus, ele não serve para casar. Nós temos muito mais a ganhar. Bens podem ser recuperados. A alma, ela pode ser morta. Para Deus, só há dois tipos de pessoas: os que obedecem e os que desobedecem. Não há um meio termo. Filhos obedientes ou filhos rebeldes. Esse é o pilar de sustentação de uma vida que faz sentido, juntamente com a fé. O Salmo 37, a partir do versos 23, veja o que ele diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando pão. Ele diz de uma pessoa justa, que segue os princípios de Deus. Nós temos essa segurança de que somos cuidados por Deus, alimentados por Deus. Podemos perder os bens do mundo, mas jamais pensar em desobedecer e perder as bênçãos do nosso Deus. A segurança da alma só pode ser decidida por você mesmo. A segurança da alma só pode ser real na nossa vida quando nós permanecemos na verdade de Jesus e a obedecemos. Não se deixe enganar. Para o verdadeiro Filho de Deus, não é uma questão de obrigatoriedade obedecer a palavra de Deus. Entenda isso, meu amado. Muitos não querem ser cristãos porque disse é difícil ser, é difícil viver a palavra, é difícil obedecer o que Deus nos ordena. Mas só é difícil para quem não é filho. Para quem é filho, ele o faz não por obrigação, mas ele faz por amor ao Senhor. As pessoas do mundo não obedecem, e não obedecem por não ter a paternidade de Deus. Elas desobedecem assintosamente. Não nasceram do Espírito, não nasceram ainda do Espírito Santo. Um filho, ele não obedece ao pai porque é obrigado. Ele não pode dizer, eu não vou viver mais aqui com o senhor não, porque o senhor manda fazer as coisas e eu não quero obedecer, então eu vou viver sozinho. Ele não é obrigado, mas ele obedece porque vem do seu pai. Imagine a mãe dizer então para a filha: olha, se você não lavar a louça, também não vai almoçar. Não faz sentido. Apesar que eu já vi de algumas mães aí que dizem: ó, se você não fizer tal coisa, eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Ela faz rapidinho. Mas não se obedece porque é obrigado. O verdadeiro Filho de Deus, ele entende que por mais difícil
que possa parecer os mandamentos de Deus é para o nosso próprio bem. Você leva o seu filho para tomar a vacina e vai chorar junto com ele, vai sentir a dor da agulhada ali, mas você sabe que é para o bem dele. Época de inverno, você acorda seu pequenininho lá e ele fala: mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Você fala: não, tem que ir para a escola. Muito embora com o coração partido, você leve ele daquele frio para a escola, deixa ele lá e vai trabalhar, mas você sabe que é para o bem dele. As ordenanças de Deus são para a nossa própria proteção. Nós não podemos viver as ordens de Deus como um peso. Nós não podemos cumprir os mandamentos de Deus como uma carga, mas como diretrizes que nos faz mais do que vencedor nesse mundo. Entender que obedecer a palavra de Deus nos torna superiores ao mundo, nos torna vencedores do mundo. Não importa o que vai acontecer no mundo, nós seremos vencedores se permanecermos na palavra de Deus. Jesus disse: eu venci o mundo. Veja o que diz o verso 2 do Salmo 1. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. É algo tremendo que o salmista está dizendo aqui. Enquanto a grande maioria das pessoas olham para a Bíblia e diz: isso aqui é difícil de viver no mundo atual, em pleno século XXI. Como é que eu vou viver isso aqui nos dias de hoje? Mas ele está dizendo: não, o verdadeiro Filho de Deus, ele tem prazer de viver dessa forma num mundo completamente corrompido. Ele tem prazer de fazer coisas que vai virar chacota das outras pessoas. Ele tem prazer de ter uma vida que as pessoas vão fazer piada, mas ele tem prazer, ele fica pensando como viver essa vida de uma forma mais intensa. O apóstolo Paulo, é interessante que ele aplica esse princípio quando ele nos fala do dízimo. Eu acho que percebendo a forma como as pessoas estavam levando seus dízimos à igreja, o apóstolo Paulo ele escreve lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 7, ele diz: não faça isso por obrigação. Não traga o teu dízimo por obrigação, porque nós estamos falando que você tem que dar o teu dízimo, ou porque a Bíblia trata do dízimo. Não, ele diz: traga conforme você pensou no teu coração, traga com alegria, entendendo o que isso significa. Significa a proteção de Deus sobre a nossa vida, a proteção de Deus sobre a nossa vida financeira, a manutenção do nosso bem-estar nesse mundo. E aí então eu dou com o maior prazer, porque eu sei que eu estou seguro por Deus. Nada irá nos faltar, porque a Bíblia diz isso. Ele honra os fiéis. Então eu não dou como uma troca e muito menos por obrigação. Eu dou com o maior prazer, eu dou com alegria, porque eu entendo que como filho de Deus eu preciso viver dessa forma. Não me é um peso. Saber que o conhecimento da lei de Deus, conhecer essa lei de Deus, que nos leva para a sua glória, isso vem pelo examinar as Escrituras, conhecer as Escrituras e viver as Escrituras. Quando nós descobrimos as riquezas do reino de Deus, então nós vamos passar a viver pelo reino de Deus. Nós sabemos que não é fácil viver nesse mundo o reino de Deus. Eu sei que não é fácil dizer não para certas coisas do mundo. Eu sei que não é fácil manter essa fidelidade à palavra de Deus. Mas eu sei que é o caminho da vida eterna. Se eu desejo viver na eternidade com Jesus, este é o caminho. Eu não devo olhar para isso como um peso a ser carregado, mas algo a ser cumprido porque agrada o meu Deus. E o que nos importa, irmãos, é a eternidade. Ele diz: faz da lei do Senhor. O salmista está dizendo: ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. E não um peso, não uma obrigação, mas ser filho de Deus
e viver a palavra do Senhor em obediência por amor. Meus irmãos, eu quero dizer para você que me escuta nesse dia, se você não se preocupa com o seu destino eterno, se você não se preocupa com o destino eterno da sua alma, se você não se preocupa com o destino eterno da sua família, aplicando a obediência à palavra de Deus, você está correndo um sério risco de ser um cristão enganado por falácias, enganado por falsas promessas. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e cumpri-la integralmente, fazer as escolhas certas, fazer as escolhas erradas por conta da desobediência vai te induzir sempre a mais uma desobediência e fará com que você se apegue ao mundo. De nada adianta você trabalhar incansavelmente dia e noite para dar o melhor desse mundo para os seus filhos e para a sua família. Eu falo isso incansavelmente. Eu sei que como pai e mãe, o desejo do pai e da mãe é dar o melhor para o seu filho. É dar uma melhor roupa, é dar o melhor alimento, é dar a melhor escola. Mas esse não deve ser o foco. A coisa mais preciosa que você tem que dar para os seus filhos é a fé e a obediência na palavra de Deus. Não adianta ele tornar-se uma pessoa rica, famosa, bem-sucedida, mas você não encontrá-lo na eternidade quando partir deste mundo. E a culpa vai ser de quem? Da escola, da faculdade? Não, a culpa é nossa. Porque se nós como pais não obedecemos a palavra de Deus, nós ensinamos os nossos filhos a desobedecê-la também. Se nós não damos importância alguma à palavra de Deus, nós estamos ensinando aos nossos filhos que a palavra de Deus não tem nenhuma importância. E o pior é que quando nós lemos a Bíblia e levamos os nossos filhos para a igreja e eles tomam conhecimento da palavra de Deus, eles vão identificar os pecados da nossa vida, porque lá na sua mente de filho, mesmo sendo uma criança, ele está aprendendo lá na escolinha que mentira é pecado. Aí lá na convivência com o pai e com a mãe, ele ouve o pai mentir, ele ouve a mãe mentir. Isso causa um tremendo estrago na mente da criança. Ela vai ficar num conflito. Ora, então essas coisas que eu estou aprendendo não devem ser muito importantes, porque meu pai e minha mãe mentem. Nós temos que ensiná-los através da nossa obediência. Se você não ensiná-los o caminho da obediência a Deus, o diabo vai ensinar o caminho da desobediência. Ensinamos os nossos filhos a obedecer. Na geração passada, na minha época, você não tinha muita escolha de obedecer pai e mãe, né? Ou você obedece ou você cai no pau. Nós éramos surrados. Quantas vezes eu fiquei com marca no corpo, meu pai me batia muito, mas minha mãe, misericórdia. O meu filho Marcos, quando era criança, era raro o dia que ele ia dormir sem apanhar. Hoje ele é uma bênção, mas quando ele era criança, ele era espancado. Estou criando uma prova aqui, né, para o conselho. Mas era dessa forma que nós éramos levados a aprender. Ou você aprende ou apanha. Com Deus não é dessa forma. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazer a escolha. Eu aparecia na escola lá cheio de marca. Isso era normal, porque os colegas também tinham. Era a marca da correção. De que adianta se nós não aplicarmos o mesmo princípio em nós mesmos, como pais? De que adianta ensinar os filhos a serem bem-sucedidos, a ganhar o mundo, se não os ensinarmos a obediência a Deus? Serão vidas vazias, vidas sem nenhum sentido. Versículo 2 ele diz: mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei.
fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto, como eu me aproximo mais dessas verdades divinas e coloco na minha vida. Como filho de Deus, ele sabe que nas Escrituras ele vai conhecer o verdadeiro sentido da vida. Sabe que nasceu nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Isso é uma realidade para ele. Eu nasci nesse mundo, mas não pertenço a esse mundo. Logo, se eu não pertenço a esse mundo, eu não tenho que obedecer ao mundo, mas obedecer ao reino do meu Deus, ao reino ao qual eu pertenço. Seus bens não estão aqui, a sua pátria não é aqui. Então ele se alegra com o futuro na glória de Deus, sem medo, porque ele não tem nenhuma acusação sobre ele. Ele vive a liberdade que Jesus lhe deu lá na cruz do Calvário. Ele sabe que toda a sua dívida foi anulada. Ele sabe que não existe outro caminho, só o caminho da verdade, como o Senhor Jesus disse. Só existe esse caminho, não há outro caminho. Para ele não há outra opção. Ele decidiu pela obediência. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. O que Paulo está dizendo é que se você não nasceu do Espírito, não tem um desejo de viver a palavra de Deus de forma integral na sua vida, você não vai compreender o que é uma vida significativa, o que é a razão da vida. Não pode compreender com a lógica, com a mente, mas somente com a visão espiritual. O Senhor nos concede isso quando nós vivemos pela fé e obedecemos a sua palavra. Então vem a revelação divina sobre o nosso estado aqui, sobre o que somos, o sentido da vida, por que o Senhor nos chamou. Conhecer as verdades da vida, sem conhecer as palavras da vida, é impossível. E o mais terrível e o mais absurdo é conhecer e não obedecer. É pior ainda. Se você não investir tempo para conhecê-las, se você não investir tempo para conhecer a verdade de Deus, para que possa então obedecer e viver a verdade de Deus, certamente você será um sério candidato a ser enganado pelas mentiras do diabo. Você não vai ter um discernimento espiritual de saber o que é de Deus e o que é do diabo, o que é verdade, o que é mentira nas coisas relacionadas à vida. É lamentável que muitos cristãos demorem ou mesmo vivam muito tempo sem conhecer e compreender essa verdade. Deus ele desenhou para nós uma vida com um ideal divino, não com um ideal de mundo. Uma vida significativa, não significativa para o mundo, mas significativa para o reino de Deus. Uma vida que realmente faça diferença, mas não que faça diferença no mundo, mas que faça diferença no reino de Deus, no reino espiritual. Provérbios do capítulo 16, verso 9, a palavra nos diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, a vida não nos pertence. Nós não podemos alterar a vida, nós não podemos parar o mundo. Ela continua, o Senhor dirige os nossos passos, está no controle dele. Cabe a cada um de nós fazer a sua escolha, obedecer ou desobedecer. Deus ele planejou de forma que a nossa vida seja bem sucedida em todas as áreas, mas é preciso viver seguindo as suas ordens, os seus caminhos, as suas diretrizes. Quando se decide obedecer e viver as ordens de Deus, então nós chegamos ao reino de Deus como vencedores, porque lutamos contra as mentiras de Satanás, lutamos contra as mentiras do mundo e decidimos permanecer na palavra de Deus. Não nos deixamos ser enganados ou seduzidos por aquilo que o mundo nos oferece. Nós sabemos o que nos espera e sabemos que é muito maior, é infinitamente maior.
Não dá para se comparar. Então nós buscamos a sabedoria em Deus e nos identificamos com essa verdade que Ele tem nos ensinado. Levamos essa verdade para a nossa vida, para a vida da nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Estaremos então vivendo uma vida que realmente faz sentido, que vê os resultados da sua obediência acontecerem no dia a dia. Vivemos o amanhã. O amanhã, ele nos dá boas expectativas e não medo do desconhecido, porque pela fé e pela obediência da palavra de Deus, nós cremos que o amanhã pertence ao nosso Deus. Nós não vivemos o desconhecido, o medo do desconhecido do amanhã, mas a certeza da vitória amanhã também, porque estaremos com o Senhor. Talvez você tenha vivido até agora de alguma forma desobedecendo a palavra de Deus, mesmo que inconscientemente. Eu digo que inconscientemente porque muitos até têm um bom coração. Muitos estão na igreja, leem a Bíblia, são bons pais, boas mães, bons filhos, mas eles vivem só para suas próprias vidas. Eles não querem conhecer nem saber que há algo mais a ser feito. Eles não buscam entender o que Deus quer que ele faça. Resumindo, ele vive a sua própria vida. Ele é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, supre o seu lar, é um bom esposo, é uma pessoa honesta, então ele entende que isso é o suficiente. Mas o Senhor nos chamou para fazer muito mais. Deus nos chamou para viver mais do que pessoas. Ele nos chamou para usarmos os nossos dias em algo produtivo, não apenas para a nossa própria causa, mas algo produtivo para o reino de Deus. Isso não basta. Se nós fôssemos chamados apenas para sermos boas pessoas, não precisaríamos do Senhor Jesus. Mas Ele nos chamou para nos revelar algo maior. Deus te chamou para viver uma vida que realmente faça sentido, que vale a pena ser vivida, que vale a pena morrer por esse objetivo, que vale a pena morrer para o mundo para viver para Deus. Vale a pena negar o que o mundo tem nos oferecido para vivermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. O verso 3 ele diz: ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, as suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. O salmista está dizendo de quem? Daquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, naquele que busca conhecer as leis do Senhor, a palavra do Senhor, para se aproximar mais de Deus, para entender: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus ele desenhou uma vida para você que faz sentido. Cabe a você decidir obedecer e vivê-la, ou viver a mesmice de todos os dias. Mas para viver é preciso ir além de conhecer. É preciso se comprometer e dizer: sim, Senhor, eu quero viver dessa forma. Aqueles que não se decidem, na verdade, de certa forma, já se decidiram, já fizeram a sua escolha de ficar inertes, em cima do muro. Talvez por medo de conhecer, talvez por medo de que Deus o manda fazer algo que ele não quer fazer. Eu volto no texto lá, irmãos: tem prazer na lei do Senhor, é prazer de servir, é prazer de viver. É o filho que tem prazer de fazer parte dessa grande família. O verso 4 diz: mas os homens que vivem desligados de Deus, que grande diferença! Eles vivem sem direção, sem segurança, como um pedaço de palha levado pelo vento. Como está a sua vida, meu amado? Você sabe para onde está indo?
tem certeza do resultado final, que você vive todos os dias, tem um objetivo definido que glorifique a Deus. Tudo que você planeja para a tua vida tem como foco final apresentar os resultados diante de Deus, ou você está programando a sua vida para ter um futuro melhor, uma aposentadoria melhor, uma casa melhor, um carro melhor? Se esse é o rumo que você está seguindo, está errado. Não estou dizendo que você não tenha que viver isso, mas esse não deve ser o foco principal da sua vida. Se a sua vida é só sobreviver, só se manter vivo, trabalhar para pagar as suas contas, porque afinal nós temos um monte de conta, trabalhar para manter a família, alimentar os filhos, mas na verdade você não sabe para onde está indo. Vive sendo levado para cá e para lá, depende da situação. Hoje estou trabalhando na empresa, amanhã não sei se vou estar trabalhando, eu não sei para onde eu estou indo. Quando nós vivemos pela fé na palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, nós sabemos. Nós sabemos porque a nossa única esperança, a nossa única certeza é que a minha vida está nas mãos de Deus, eu estou obedecendo a palavra dele. Se a minha vida der errada, não fui eu que fiz a escolha. Nunca dará errado, porque Deus nunca falhou. Se nós obedecemos, a nossa vida nunca dará errado. Muitos não têm controle sobre a sua própria vida. As coisas vão acontecendo e ele vai simplesmente vivendo os seus dias. Ele não está construindo absolutamente nada. Não foi essa vida que Deus desejou para você. Na vida que Deus desejou, todos os acontecimentos têm um propósito, nada é por acaso. Os acontecimentos não acontecem por acaso na vida daquele que vive pela fé e obedece a palavra de Deus. Há um propósito. Nossa vida é um grande quebra-cabeça que Deus vai pondo peça por peça todos os dias. Romanos, no capítulo 8, não está aí no slide, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Ele está dizendo todas as coisas, tanto as negativas quanto as positivas, tanto os ganhos quanto as perdas do mundo, todas elas vão cooperar para o bem daqueles que servem a Deus. Ainda que seja uma aparente perda, mas obedecendo a palavra de Deus e vivendo pela fé, Deus transforma isso de alguma forma em proveito próprio. Por fim, nós chegaremos ao nosso destino final. E o salmista então nos diz no verso 5: por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os pecadores não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Não vão conviver juntos. Aqui nós convivemos todos juntos, mas lá não. Lá haverá uma separação de uma forma muito clara. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, entenda esses pilares que dão sentido à vida aqui, porque eles têm por objetivo definir a nossa vida lá. Os pilares que nos sustentam de uma forma de vida aqui, para que nós tenhamos essa vida eterna lá na glória do Senhor. Essa vida faz sentido aqui, para que tenha sentido lá. Sem fé, sem obediência, tudo o que você possa viver nesta terra não faz nenhum sentido. Por isso, não se acomode, não espere que a vida mude por si mesmo. Nós já temos a palavra de Deus que nos dá a direção. Nós já temos a palavra de Deus que nós temos que seguir. Nós já sabemos o que fazer. Nós não podemos ficar então inertes, esperando que as coisas mudem por si mesmas, mas nós precisamos decidir obedecer a palavra de Deus. E aí você vai ler tantas coisas lá que vai dizer: levante e anda, vai que eu estou contigo. Quantos textos nos diz? Há uma ação, é uma ação que nós precisamos ter. Atravessa o Jordão, atravessa o Mar Vermelho, saia da caverna. Quantas palavras você não conhece, mas que depende de você obedecer ou desobedecer.
nós já sabemos. Nós não estamos como crianças levadas para lá e para cá. Nós já sabemos o rumo, sabemos para onde ir, sabemos o que temos que fazer. Nós só precisamos viver pela fé e obediência para que a vida tenha um verdadeiro sentido. Lembre-se, o primeiro pilar é a fé e o segundo é a obediência, e a sua vida fará sentido, será transformada, mudada, como o Senhor Jesus disse: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Sua vida está sendo transformada todos os dias. Os acontecimentos não são casuais, há um propósito divino e nós entendemos. Isso vem da parte do nosso Deus. Nós simplesmente obedecemos ao Senhor, não temos medo. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos mandou passar pelo vale da sombra da morte. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Ele disse que eu não seria atingido, então eu estou obedecendo a ordem de Deus. É difícil, mas é o caminho certo para uma vida significativa, uma vida que faça sentido de vida. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo dê força, sabedoria e discernimento para compreender essas palavras. Que Deus te dê coragem para que você tome a decisão de viver a palavra do Senhor. Não importa as consequências e as perdas que você vai ter no mundo, mas o que importa é os ganhos que teremos no reino de Deus. Não podemos viver com um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Nós precisamos decidir a quem nós vamos obedecer, se ao diabo e às suas mentiras ou à verdade do nosso Deus. Isso você sempre terá que tomar a decisão. O Senhor já nos mostrou a verdade, nos revelou a verdade. Cabe a nós agora vivê-la todos os dias. E certamente vai valer a pena. Em nome de Jesus, e que o Senhor te obedeça. O Senhor te abençoe. Ó Deus amado e santo, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a tua palavra e ela não volta atrás. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter nos revelado toda a verdade de vida através do teu Filho amado Jesus Cristo. Dai-nos, ó Deus, a fé, meu Pai. Dai-nos, ó Deus, a coragem para obedecer toda a tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça a cada dia. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados, mas nos dê a revelação plena. Oh, meu Deus, nos leva pelos teus caminhos certos e retos aos teus olhos. Conduz os nossos passos, ó Espírito Santo, pelos caminhos certos e retos, Senhor. Nos ensina a cada dia. Nos lembre, ó Deus, quando formos confrontados com situações que requerem uma decisão, que sempre venhamos a tomá-las segundo a luz da tua palavra. Cumpre em nós o teu querer e a tua vontade, para a tua glória e para o teu louvor. Evoque sobre o teu povo a tua palavra, que está em Números, capítulo 6, versículo 24, onde Moisés abençoou o povo, dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que excede todas as coisas, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida agora e sempre. E se você assim crer, diga comigo: amém, Jesus. Deus abençoe a tua semana.